Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Radiônica para Todos. O episódio de hoje tem assim um caráter especial e, por que não dizer assim, um toquezinho de saudade. Eu vou contar essa história toda para vocês aqui e, mais do que isso, eu vou transmitir para vocês alguns elementos mais aprofundados da prática da radiônica. Antes, porém, eu queria pedir encarecidamente, eu vejo que você assiste o meu vídeo, eu vejo que você tem o cuidado de assistir a todo o episódio, e eu te peço, por favor, deixa o seu like, isso você não tem noção, isso não custa nada para você, mas isso é fundamentalmente importante para a relevância dos nossos vídeos, tá bom? E também, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você for inscrito no nosso canal, recomende os nossos vídeos. Copie o link, manda para um amigo, manda para uma pessoa que gosta desse tema, que gosta desse assunto, para que a gente possa, para que a plataforma dê relevância a esse trabalho. O nosso canal é um canal onde eu trabalho eminentemente com o intuito de levar até você dados de pesquisa, dados importantes, para que você, que é um terapeuta, para você que tem um trabalho na área vibracional, encontre aqui material, subsídio, informação, reflexões sobre as práticas naturais, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos direto ao vídeo de hoje. Como você viu ali, visita ao CAPC. CAPC é o Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, é uma instituição de Florianópolis que há décadas vem acolhendo pacientes de alta complexidade, notadamente os pacientes com câncer. Só para situar vocês, essa instituição é uma instituição sem fins lucrativos, todo o tratamento oferecido ao paciente é um tratamento 100% gratuito. O paciente fica durante alguns dias na instituição, ele vai de manhã, fica até de tarde, recebe uma série de intervenções terapêuticas no âmbito vibracional, e uma das estações de trabalho, uma das primeiras estações de trabalho de intervenção nesse paciente é a radiônica, e é esse o motivo da nossa conversa. Antes, porém, eu queria fazer aqui uma breve menção, que eu durante 23 anos, exatamente 23 anos, eu fui membro ativo daquela instituição. Comecei como instrutor convidado, depois me alinhei ao trabalho da casa e sempre fui muito bem recebido lá pela direção da casa, pelos dirigentes da instituição, que sempre me destinaram espaço para eu executar os trabalhos, e tenho absoluta tranquilidade, certeza, serenidade que colaborei muito nesse período, uma colaboração técnica para a elaboração de alguns processos, introdução da terapia floral, principalmente a adequação do processo de cromoterapia e especificamente a introdução da radiônica. Nós demos uma mudada no nome, mas a máquina, o equipamento, é um equipamento clássico radiônico, é um equipamento de base 10 de 6 diais. Se você não sabe o que é de base 10 e 6 diais, talvez você ainda não tenha começado a estudar a radiônica. Então, de todo modo, eu peço a você, se você não está estudando, aqui embaixo na descrição tem um link onde você pode ter acesso a um programa de treinamento. E se você, claro, quiser aprender um pouquinho mais sobre questões de máquina, operação de máquina, por ser curioso, a playlist do qual você está assistindo agora tem lá uma série de vídeos que vai falar para você como é que você trabalha. Então nessa instituição eu tive assim a grata satisfação de fazer esse trabalho. Agora, quando eu cheguei lá, conversei com a dirigente da casa, que sempre me distinguiu com muito carinho, com muita atenção, e ela sempre teve um olhar muito severo comigo, muito severo comigo, porque toda a parte de treinamento na área mediúnica dentro da instituição, foi ela que me orientou, foi ela que me deu todas as dicas, e eu destino a ela meu carinho, minha atenção e tudo mais. Me recebeu muito bem, me autorizou, me franqueou a entrada agora, mesmo já não sendo mais membro da instituição, por razões meramente estratégicas, não teve outra razão senão essa, e eu pude encontrar os meus amigos da velha guarda lá. E esses amigos da velha guarda, um deles, com o qual eu mantenho relações hoje ainda, de trabalho em outra instituição,
tem me trazido ao longo desse processo algumas me pede, às vezes a gente conversa um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, e as adequações no trabalho terapêutico vêm sendo feitas ao longo de 10 anos. Então, em 2014 foi feita a implantação, e eu queria falar para você, a instrução deste vídeo hoje, a instrução específica desse vídeo, é para dizer para você o que a radiônica faz naquela instituição. A radiônica ali é uma terapêutica informacional. E depois tem as terapêuticas interventivas. O que é uma terapêutica informacional? O que é uma terapêutica interventiva? A terapêutica informacional, no âmbito microvibratório, eu espero que você que é terapeuta, que você que trabalha com técnicas microvibratórias das mais variadas, homeopatia, terapia floral, cristaloterapia, cromoterapia, radiônica é o top player de todas elas, hidroterapia e tudo mais. Todas essas técnicas são técnicas microvibratórias. Algumas delas são interventivas e as outras são informacionais. Então a terapêutica informacional, quando você entra no âmbito de um trabalho terapêutico, em qualquer lugar que você vá, que você precisa se adaptar àquele ambiente, você recebe uma instrução. Sei lá, você nunca jogou beisebol, tá? Que tem lá o taco, a bola, você nunca jogou beisebol. Se você for jogar beisebol, o que vai acontecer? Você precisa de algumas informações e depois você vai para o treino e depois você vai para a tua expertise. Se você nunca cantou e quer cantar, inicialmente a professora de canto vai te dar as primeiras instruções, as primeiras informações. Vai te falar sobre a estrutura vocal, as cordas vocais, cuidado, até você chegar a ser um cantor. Tá? No processo de saúde, acontece exatamente a mesma coisa. Diferente de você aprender uma coisa nova, o nosso organismo já tem alguns programas que já vêm setados, que já vêm programados para o seu funcionamento. O fígado funciona de um jeito, o rim funciona do outro, os pulmões funcionam do outro e assim por diante. Então, cada uma dessas áreas do nosso corpo ele já vem com um programa, tanto um programa mental quanto emocional. O programa mental é toda a sua dinâmica biológica, toda a sua dinâmica bioquímica. E a dinâmica mental e emocional é como nós nos manifestamos, como nós sentimos. Quando acontece uma doença, quando acontece uma anomalia, quando acontece uma disfunção, é porque aquele órgão, aquela área deixou de funcionar do jeito que deveria funcionar. Então, no processo terapêutico, qual é a primeira coisa que você tem que fazer para o sistema? A primeira coisa é informá-lo novamente de que, olha, está errado, você tem que fazer de um outro jeito. Então, as terapêuticas informacionais são as terapêuticas que entram, ela vem na frente. Então, dentro desse programa lá na instituição, as terapêuticas informacionais é a hidroterapia, utilizando bandagens com água, com determinados padrões vibracionais, a cromoterapia no decorrer do processo e a radiônica, que é o chamado remédio biomagnético informacional. Esse nomezinho nós demos ali para deixar uma coisa bem aspectada para a instituição. Esse nome é só da instituição, esse nome não me pertence, não é meu, apenas demos esse nome para que a coisa funcionasse do jeito correto. Do jeito adequado, correto? Sempre foi, mas do jeito adequado à instituição. Tá. Pois muito bem. E até a gente, RBI, mas é um equipamento radiônico, 6 diais de base 10, como um clássico ali, tá bom? Então, o equipamento, quando nós começamos em 2014, com a implementação do trabalho. Então, só para você entender quando eu digo que radiônica não é coisa para criança, não é para a turma da quinta série B, radiônica é uma coisa de adulto. Não é qualquer um. Ajustar a máquina, ajustar os botões para fazer a máquina funcionar é muito fácil. Qualquer um faz. Tanto é que nós tínhamos um contingente enorme de pessoas que queriam trabalhar nessa nova modalidade terapêutica e que não tinha a menor condição. Pessoas desprovidas de
de habilidade, não é para ajustar o botão, mas de fazer a interação que a radiônica precisa, que é a interação, essa coisa simbiótica, né, entre o homem e a máquina, entre o cérebro e o circuito eletrônico, porque ele tem ali incorporado um circuito eletrônico que é ressonante aos padrões mentais do operador. E se ele não tiver essa habilidade para conversar com a máquina, essa é a acepção da palavra, conversar com a máquina, fica difícil ele fazer o trabalho que tem que fazer. Ajustar botão, qualquer um ajusta botão. Então não tenha dúvida disso. Pois muito bem, então nessa primeira etapa, os primeiros 2 anos desse trabalho, eu fui olhando os prontuários, porque lá você recebe um paciente entra para esse programa, né, de tratamento, ele tem um prontuário médico, clínico e tudo mais, e a estrutura é uma estrutura hospitalar, tem médico responsável, tem corpo de enfermeiros, tem assistente de enfermagem, tem tudo, não tem, o paciente está lá, ele tem uma estrutura hospitalar à disposição dele, com tudo que tem direito, tá? E de excelente qualidade e alto nível. E com base naquilo que nós temos agora de instrução vindo do prontuário do paciente, o que é instrução vindo do prontuário do paciente? Nós temos lá o tumor primário. Onde surgiu o tumor pela primeira vez? Em que lugar da história dessa doença, da história do câncer desse paciente, onde isso começou? Onde é que está a metástase? Onde é que está a evolução? Como é que está esse paciente? Então, com base nesse prontuário, prepara-se a intervenção radiônica. A intervenção, ela não é nem de diagnóstico, nem de tratamento. Eu quero que fique muito bem claro isso para você. Isso é um tema da radiônica muito importante, que algumas pessoas que dizem que estudam radiônica não têm a menor noção do que eu vou falar agora. Quem é radionicista sabe o que eu estou falando, claro, óbvio. Quem trabalha com radiônica, que é radionicista raiz, sabe o que eu estou falando. Então, a radiônica nesse momento, nessa etapa do trabalho, ela não é uma terapêutica de tratamento. Ela é uma terapêutica informacional. Eu vou informar através da máquina, o paciente chega, olha só, o paciente chega no hospital na primeira hora da manhã, ele chega, ele faz a sua adequação ao ambiente ali, vai trocar de roupa, colocar a roupa com que ele vai ficar no hospital. Geralmente é um jalequinho, uma coisa bem confortável, né? De repente alguns já trazem o seu pijaminha de casa, tudo. E aí ele a primeira coisa que ele vai fazer é a hidroterapia e depois ele vai para o RBI. Né? Lembrando que aqui na nossa conversa que o RBI é o equipamento radiônico. Então, a hora que ele entra na câmara de radiônica, ele já tem preparado um cartão que foi feito previamente com base em análise criteriosa, e essa análise é feita, essa conferência é feita 2 a 3 vezes. Né? Prepara-se uma planilha, prepara-se um cartão magnético, eu vou explicar para você na sequência, prepara-se um cartão magnético com o nome dele, com as informações específicas da parte primária, do comando primário do tumor, e a partir dali a gente utiliza um índice. A gente vai lá pega lá o caderno de índice, esse aqui é o meu, mas lá ele tem um caderno de índice parecido com esse aqui, aquilo tá uma anotação só, inclusive resgatei algumas das anotações ali feitas pela Maristela, que se tornou uma grande radionicista, né? E infelizmente ela não estava lá porque eu queria cumprimentá-la. E aí nós pegamos lá e se você, por exemplo, isso aqui é um caderno de índice, ó. Então você tem todas as áreas do corpo, né? Aqui, por exemplo, essa página aqui já é do sistema respiratório, tá? Sistema respiratório. E o sistema respiratório, muitas vezes se a gente tem uma área específica diagnosticada, a gente vai lá. Ou se não, é o órgão em particular. Vamos supor que seja um tumor primário, tumor no pulmão. Aconteceu, está lá o tumor. Então, como é que a gente trabalha com esse paciente? Se ele chegou lá com o prontuário, com essa característica e tudo mais, a equipe coordenadora, os radionicistas que estão ali, que são os responsáveis por aquele trabalho, no caso ali o Wilson, o Roberto, que são os que
tem o absoluto, pleno e total controle e análise criteriosa e responsabilidade sobre o prontuário, eles vão preparar o cartão, por exemplo, pulmão. Aí ele vai lá, né? Pulmão, qual é o ajuste que tem que ser na máquina? Pulmão 776. Então ele já anota no cartão ali, ó, 776, porque a hora que aquilo for para a câmara de aplicação, o ajuste vai ser feito ali. Tá, Flávio, mas não vai fazer nenhuma análise, não vai fazer nenhum diagnóstico? Não. Neste momento, eu vou repetir, a radiônica ela não entra como um diagnóstico e tampouco como um tratamento. Olha a importância de você saber o que está fazendo. Tá? Nessa hora, nós vamos informar esse processo, em particular, utilizando o equipamento radiônico, é dar ao paciente uma informação. Quando eu falo dar uma informação, eu não vou falar para o paciente uma informação. O paciente vai ficar conectado à máquina através de um dispositivo, um dispositivo eletromagnético. Ele tem lá uma manopla, tem uma tecnologia ali embarcada. O negócio tem uma sofisticação, não é uma coisa feita assim de linha de montagem, é feito com muito detalhe, com muita filigrana. Ele segura um bastão e esse bastão está em contato com o equipamento e o ajuste feito nesse equipamento. E pelo amor de Deus, isso não é frequência. Isto não é frequência. Uma máquina radiônica não opera com esta característica. Uma máquina radiônica, ela identifica, nesse caso informa, a impedância, a característica elétrica do órgão para que ele funcione adequadamente. Eu preciso lembrá-lo de como deve ser a sua característica elétrica para que ele funcione adequadamente. A máquina radiônica faz exatamente, tem essa função, tem essa função, ela opera dessa forma. Então, durante o processo, o paciente vai ficar durante alguns minutos ali na maca. Tem um membro da equipe que vai se incumbir de fazer um passe, né? Um passe geral sobre o organismo. Esse passe, naturalmente, é um passe linear, sabe? Ele tem essa função e este tipo de passe, ele produz uma uniformização das cargas elétricas do corpo do paciente. Uma uniformização das cargas elétricas do paciente. É para isso que é um passe. Tá? O passe não tem característica magnética. É um passe magnético. O passe magnético funciona com ímã. Tá? Então ative o passe. Ele qual for, tá? Passe pulsado, passe longitudinal, o passe circular. Esse tem característica eminentemente elétrica. E não, isso não é um assunto que não se discute, tá? Não tem passe. É que antigamente falava isso, estava na literatura, faltava elemento e tudo mais. Bom, então feito o passe, enquanto está sendo feito o passe, a máquina está dizendo, informando para o corpo do paciente, através da conexão, né, está dizendo para o paciente que aquela área, a área afetada do corpo dele, precisa de uma atenção especial. Ali está a causa primária do processo, ali está a causa primária do problema. E nós precisamos, através dessa intervenção, fazer um ajustamento nessa função. Então, quando eu falei do pulmão 776, é a cifra que determina a impedância do pulmão no momento em que ele está em pleno e total funcionamento. Funcionamento pleno, cumprindo com todas as suas funções. A troca gasosa, expansão peitoral, a purificação do sangue, a troca do gás carbônico pelo oxigênio e tudo mais. Está fazendo exatamente esse trabalho, que é um trabalho específico, que é só o pulmão que pode fazer, o fígado não faz o trabalho que o pulmão faz. Então, dito isso, tá? E é o tipo da coisa que não precisava falar aqui, né? Todos nós sabemos que cada órgão tem uma função, por favor, né? Então, a partir dessa condição, dessa observação, a gente vai, ao mesmo tempo
gravando um cartão magnético com essa informação. E esse cartão magnético passa a ser a chave que o paciente vai levar para casa. Tá? Então, ele fica com esse cartãozinho, e esse cartãozinho, durante 10, 12 horas, fica um copinho d'água em cima desse cartão. Porque o cartão magnético, diferente da gravação feita, um cartão, no passado os cartões de banco utilizavam o cartão magnético. Ainda hoje tem algumas empresas que ainda utilizam o padrão magnético. O padrão magnético é feito por barras de interação magnética. A gravação ela é feita por cabeçote magnético. O equipamento que nós utilizamos, a gente cria no cartão níveis diferentes de intensidade de campo magnético, tanto é que o cartão tem que ser um cartão com um grau de coercitividade alta e específica. Inclusive esse cartão você pode passar com ele pela porta de banco, cancela de aeroporto, não te preocupa que ele é muito, muito seguro para isso. O paciente leva esse cartão para casa e esse cartão recebe. O paciente fica com esse cartão até ele voltar. Então durante 10, 12 horas o cartão fica sob um copinho d'água, geralmente fica à noite, né? E durante o dia ele bebe, logo pela manhã ele toma aquela água, e eu vou explicar, e pega o cartão e mantém o cartão em contato com o corpo. Fica ali uma fitinha, uma linhazinha, tudo, fica em contato com o corpo, né? Com a tarja magnética em contato com a pele. Hoje nós temos os cartões magnéticos, eles têm uma superfície de altíssima resistência, então pode ficar em contato com a pele, não dá alergia, não dá nada, é tranquilo, é seguro, é 100% seguro essa técnica. E à noite ele vai tirar o cartão, vai tomar um banho, então já deixa ali no móvel, ali ao lado da cama, enfim, e coloca um copinho d'água em cima, e aí ele vai fazer suas coisas em casa, vai dormir, e na manhã seguinte relembra aquilo. Esse processo é uma terapêutica informacional, vai repetindo essa informação todos os dias. É como se ele estivesse em contato com a máquina radiônica, todos os dias. O cartão tem essa função simuladora dessa função. Na hora que o paciente sai da maca e vai fazer as suas outras coisas, ele vai receber as terapêuticas interventivas. O que é uma terapia interventiva? É aquela onde você vai diretamente no órgão e vai mexer com dentro do âmbito da terapêutica, produzir as ações sistêmicas, funcionais, né? Para que ele comece a trabalhar de forma adequada. E ao mesmo tempo tem aquela área que é uma área tumoral. Algumas terapêuticas interventivas tendem naturalmente a fazer o encapsulamento do tumor, a ponto de, meu Deus do céu, inúmeras relatos e documentação se tem a respeito disso. O paciente vai lá, faz o tratamento, isso não tem absolutamente nenhum mérito assim transcendental, esotérico, é uma técnica e como tal ela funciona obedecendo regras e critérios, em que pese o fato de ser uma instituição que tenha uma orientação religiosa, uma orientação espírita, enfim, com uma coordenação extrafísica, está tudo certo. Mas a técnica, ela independe da intervenção do plano espiritual, porque os operadores que ali estão, eles têm que ser técnicos de alta performance. Não é um Zé Ruela qualquer. O treinamento precisa... A pessoa, para trabalhar em qualquer uma das estações de trabalho, passa por um treinamento. Não é de boa vontade que as pessoas estão lá, somente isso. Claro que precisa, mas essa é a realidade dos fatos. Então, eu queria falar com você sobre isso, que esse é uma área muito estreita da radiônica, e você pode aproveitar essa modalidade da radiônica no teu consultório, utilizando a máquina, ou mesmo uma plataforma de simulação radiônica, onde você atua diretamente informando o órgão do paciente, fazendo uma impregnação deste conteúdo, desta informação, em veículo aquoso. E isso funciona de forma muito legal, muito bacana. Tá? Muito embora essa máquina que nós fabricamos lá, que fizemos, inclusive ela foi
meio que um protótipo do modelo que nós utilizamos hoje, e ela foi feita muito robusta. Então todos os componentes que ali estão, eles são componentes que eles estão superdimensionados, tanto em termos de tensão, como em termos de corrente, em termos de isolação. Como tem água ali, de repente pode cair água em cima do painel do equipamento, ele está totalmente seguro nesse sentido. E eu fiquei muito feliz porque depois de 10 anos eu me lembro de ter dado uma única manutenção. Essa manutenção nada mais foi do que abrir o aparelho, dar uma olhadinha por dentro e tudo estava tudo intacto. Então hoje, depois de 10 anos, os equipamentos estão funcionando de forma absolutamente perfeita. E claro, mais feliz ainda de saber que a equipe que atua sobre que está na coordenação do trabalho é uma equipe que foi, vamos dizer assim, foi orientada por nós, né? Claro, com a anuência da direção da casa, mas foi uma equipe que foi orientada por nós e mantém consegue manter os mesmos padrões. Ali não tem Frankenstein ali, não tem. Eventualmente troca um ou outro ali que é responsável pelo passe, tudo. Os novos operadores de máquina, eles estão cientes do que estão fazendo e sob o olhar severo, o olhar crítico do coordenador dessa estação de trabalho. Então eu queria compartilhar isso com vocês. Eu acho que é uma coisa bem bacana e a razão de eu estar contando isso para você é justamente para falar, afinal de contas, você realmente quer aprender radiônica? Você realmente quer estudar radiônica? Eu vou insistir com você. Comece a estudar um pouquinho sobre bioquímica, sobre metabolismo, sobre funções, sobre fisiologia. Importante você ter esses conhecimentos, não tenha dúvida disso. Você tem que saber onde estão as estruturas anatômicas do corpo. Você precisa conhecer a bioquímica dos órgãos, você precisa conhecer a bioquímica do sistema endócrino, você precisa conhecer a parte elétrica neural do corpo, que é a parte elétrica do nosso sistema, sem o que os resultados, o sucesso no trabalho radiônico vai ficar comprometido. Mas de todo modo, eu quero convidar novamente você a conhecer um pouquinho do trabalho do treinamento. A gente está fazendo essa série, obviamente para aquelas pessoas que querem fazer parte de uma elite intelectual, e eu não vou abrir mão disso. Eu já fiz isso com a radiestesia durante quase 3 anos, separando bem as pessoas que estão nesse processo, que são radiestesistas de alta performance, tem uma linguagem técnica, científica absolutamente correta, né? Fizeram o seu esforço, fizeram a sua lição de casa. E eu quero agora fazer exatamente isso com o pessoal que está começando, que quer ir para o outro nível, começar a estudar radiônica. Sem a radiestesia, sem conhecimento de fisiologia, sem conhecimento de bioquímica, sem conhecimento de eletricidade básica, essas coisas, não adianta, não vai para frente. Mas de todo modo, o nosso programa é um programa que vai dar a você este estímulo para que você vá para o outro nível. Repito, tenha um arcabouço intelectual suficientemente robusto para ser um radionicista de ponta, radionicista raiz. Muito obrigado, se inscreva no canal, deixe seu like, nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.